Quando Jesus Cristo viveu entre os judeus, era seu costume assistir à sinagoga para adorar e ensinar no dia de sábado. E os líderes religiosos lhe espreitavam continuamente. Alguns rabinos debatiam com ele sobre a forma correta de observar o sábado. Eles esperavam apanhá-lo curando os doentes no santo dia para acusá-lo de ser transgressor do sábado. Olá, eu sou Fernando Iglesias, estou feliz em receber você para o terceiro programa da série O Sétimo Dia, Revelações das Páginas Perdidas da História. O que Jesus Cristo fez no sábado, uns 2000 anos atrás, foi realmente revolucionário. Ao curar o homem da mão ressequida, ele ganhou o coração do povo. Porém, isso lhe colocou em direto conflito com os líderes judeus. Ao declarar ser ele o Senhor do sábado, ele desafiou a autoridade espiritual deles, um desafio que provocou seu julgamento infame e morte na cruz. Jesus nasceu em Belém, uma aldeia insignificante na Judéia, durante o reinado de Tibério. Naquela época, o Império Romano possuía dentro das suas fronteiras dezenas, se não centenas de religiões e seitas. Por exemplo, o zoroastrismo persa, as seitas enigmáticas da Grécia e o druidismo céltico inglês. Os rituais de iniciação secreto e de fertilidade, bem como a crença na astrologia, eram comuns. Os romanos admiravam a religião e a cultura grega e por isso adotaram deuses gregos e os misturaram com as suas próprias religiões. O resultado foi uma mescla de cultos aos ancestrais, ao imperador, ao sol, enfim, uma religião que incluía muitos deuses. Por outro lado, os judeus adoravam a um só Deus. Embora rodeado por essas estátuas de deuses gregos e romanos, eles serviam ao Deus que não viam. Não tinham ícones nem imagens para representá-lo, não tinham iniciações nem rituais de fertilidade. Ao invés disso, eles tinham um dia que os distinguia. Um dia sem par em outras religiões, um dia de 24 horas dedicado ao seu Deus. Eles tinham o sábado, o sétimo dia do Santo Repouso. Depois do êxodo do Egito, Deus fez um concerto com Israel e parte desse concerto incluía os 10 mandamentos.
juntamente com o mandamento de guardar o sábado do 7º dia da semana, como memorial da criação e também da redenção do Egito. Ao observar o sábado, o qual era um sinal entre Deus e Israel, eles se lembravam de que Ele era seu Deus e eles seu povo. Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Podemos ter certeza de que os judeus do primeiro século conheciam e liam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos recordavam-lhes tanto como a nós que o sábado é um memorial da criação do mundo por Deus em 6 dias, e é um memorial do êxodo do Egito para Israel. Para os judeus do primeiro século, o sábado do santo repouso era intensamente espiritual. Relacionavam-no ao Deus que criou o universo em 6 dias e que descansou no 7º. Por isso, eles também descansavam no 7º dia. Na sua liturgia, eles ponderavam o fato de que Deus lhes tinha tirado do Egito. Então, o sábado era para eles a celebração da sua liberdade. A observância do sábado do 7º dia era a marca inequívoca do judeu. Lhe distinguia de entre todos. Não se podia esconder. Aos olhos dos observadores gregos e romanos, a observância do sábado era uma das peculiaridades dos judeus. Aí está um povo que não trabalhava nenhum 7º dia, e os gregos e romanos não tinham nada comparável a isto. Os judeus do primeiro século tiravam proveito do sábado, pois não trabalhavam, ao invés, regozijavam-se nesse dia. Na sexta-feira, eles jantavam à luz de velas e comiam 2 pães para comemorar o maná que caíra no deserto nos tempos bíblicos. No sábado, eles iam à sinagoga, onde eles tinham a oportunidade de ver e falar com os amigos, e pela evidência que temos, eles estudavam o Torá e adoravam juntos. Aos que não eram judeus, lhe parecia estranho que os judeus se recusassem a trabalhar no dia do sábado. O filósofo Sêneca chega a dizer que os judeus dedicavam uma 7ª parte da vida deles à ociosidade, por não trabalharem no sábado. Ficar ocioso durante o 7º dia resulta em perder 1/7 da vida, enquanto muitos interesses da atualidade sofrem com essa ociosidade. Quando Jesus esteve aqui na Terra, o sábado estava sobrecarregado com regras e regulamentos arbitrários. Os rabinos tinham convertido a observância do sábado em uma ciência meticulosa, sem sentido ou alegria. Durante o primeiro século, observar os sábados significava não fazer isso ou aquilo. Proibia-se atar e desatar um nó, Cozinhar, escrever mais de uma letra do alfabeto, carregar qualquer coisa, incluindo o que se podia levar no bolso. não se podia fazer as tarefas cotidianas, como curtir peles e outras atividades de subsistência. Proibia-se acender fogo e apagá-lo. Proibia-se caminhar mais que 2.000 côvados além de sua morada. 2.000 côvados seriam mais ou menos 1 quilômetro. Os judeus observavam o sábado muito legalistamente. Não podiam mover-se nem fazer coisas livremente. Jesus viu que isso era uma distorção do plano de Deus para a humanidade. O sentido original do sábado havia sido esquecido. Era tempo de uma nova luz brilhar sobre o santo dia semanal. Ao curar o homem da mão mirrada, Jesus mostrou o verdadeiro espírito do sábado, o santo dia de descanso, deixando de lado as regras rabínicas. Guardou o sábado como se ensina nas escrituras hebraicas. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus costumava ir à sinagoga para adorar no sábado. Ele observava o sábado, mas não conforme os regulamentos dos fariseus. Ainda mais, ele disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ao passo que os fariseus diziam que o sábado foi feito somente para Israel e Israel foi criado para o sábado, a fim de que o Senhor tivesse alguém na terra para guardar o sábado. Quando Jesus declarou que o sábado foi feito por causa do homem, ele estava falando de um conceito radical e incômodo. Não é de se estranhar que provocara tanta oposição por parte dos líderes judeus.
Num outro sábado, Jesus ensinava ao povo. Ali se encontrava uma mulher com uma enfermidade que por 18 anos lhe fizera andar curvada. E ele a chamou para que viesse até onde ele se encontrava. Os líderes religiosos ficaram zangados com ele por curá-la no sábado e então conspiraram contra ele. Para os líderes religiosos, isso era escandaloso, principalmente por infringir-se a lei do perigo mortal. A lei do perigo mortal dizia que só em casos de vida ou morte podiam fazer certas coisas no sábado. Por exemplo, salvar a vida de alguém cuja vida estivesse em perigo. Mas não se podia curar um doente, mesmo crônico, o qual teria que fazer-se em outro dia. Mas Jesus não quis esperar mais um dia. Ele estava, na realidade, dizendo-lhes: vocês desamarram um animal para que descanse no sábado, mas vocês me criticam por tirar dessa mulher a carga, a fim de que possa guardar o sábado pela primeira vez em muitos anos. Foi um argumento arrasador. São João declara sobre a vida do Mestre que, por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Acusaram Jesus de quebrar o sábado, pois temiam se o povo seguisse a Jesus, ele se tornaria uma nação quebrantadora do sábado. Isso lhes faria incorrer no juízo e ira de Deus, fazendo-lhes uma nação perdida. Foi esse temor que lhes levou a crucificar a Cristo. Alguns dizem que o sábado e os 10 mandamentos perderam o seu sentido com a vida e a morte de Jesus e que em algum momento ele teria abolido o sábado. Em vez de dizer que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ele poderia ter dito que o sábado foi dado a Israel e que não era necessário ser observado pelos outros, talvez nem mesmo os judeus. Ele teve muitas oportunidades para dizer que o sábado não era importante, que devia ser deixado de lado, porém todas as discussões que ele teve com os fariseus não foram sobre se o sábado deve ser guardado ou não, mas sobre como deve ser guardado. Se alguma vez houve dúvida sobre como guardar o sábado, Jesus a esclareceu. A resposta está na autoridade das Sagradas Escrituras e não nas leis e tradições humanas. O ser humano havia sobrecarregado de tal maneira o sábado que dificilmente se notava o seu sentido. Jesus desfez tudo isso até atingir o coração do sábado, o qual é o relacionamento entre o bondoso Criador e a gente. Assim, longe das atividades seculares, o sábado é um dia de ação para cuidar do próximo, para entrar em companheirismo, para passar tempo com Deus, com a família, os vizinhos e amigos. Muitos cristãos se surpreendem ao saberem de que o seu dia de culto semanal
está baseado nas tradições e regras da igreja e não nas Sagradas Escrituras. Alguns creem que a Bíblia ensina que Jesus violou propositadamente o sábado do 7º dia, a fim de abrir caminho para um novo dia de culto cristão. Essa ideia não tem apoio bíblico nem histórico. Jesus não quebrou o sábado dos 10 mandamentos. O que ele fez foi desafiar os costumes e as tradições humanas. Ao fazer isso, ele mostrou que é guardar o sábado bíblico, guardá-lo corretamente. Jesus Cristo livrou o sábado das tradições que o tinham convertido em uma formalidade rígida e restaurou-o ao seu verdadeiro propósito de celebrar o relacionamento do homem com outro ser humano e com seu Criador. E fica bem claro que ele, Jesus, esperava que os seus seguidores continuassem observando o sábado bem depois da sua própria morte e ressurreição. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Com essas palavras, Jesus trouxe à mente uma profecia assustadora de Daniel no Velho Testamento. Agora, por que teria pedido ao povo que orasse para não ter que fugir no sábado, se não esperava que ainda o estivessem santificando? No ano 66, o Império Romano não estava estável. Esse ano é chamado o Ano dos 4 Imperadores e 3 deles não morreram de morte natural. Então os judeus pensavam que era uma boa oportunidade de aproveitar-se da instabilidade política para procurar sua própria liberação da opressão romana. O general romano Vespasiano marchou contra Jerusalém para sufocar a insurreição. Antes de atingir seu objetivo, ele chegou a ser imperador em 69 da nossa era e seu filho Tito, futuro imperador, lhe substituiu como general do exército. Tito sitiou a cidade e finalmente no ano 70 da nossa era, o exército romano venceu a defesa, devastou a cidade e destruiu completamente o templo. Um historiador da igreja primitiva relata que os cristãos de Jerusalém se lembraram das palavras de Jesus e escaparam antes de que a cidade caísse nas mãos dos romanos. Todos que creram em Cristo deixaram Jerusalém e foram para a região chamada Pela e outros lugares além do Rio Jordão, de forma que todos escaparam o desastre generalizado da sua pátria e não lemos em fonte alguma que nem ao menos um deles pereceu na destruição de Jerusalém. De tão grande serventia foi para os crentes esta advertência do nosso Salvador. Este evento é o cruzamento óbvio da história com a profecia. Conhecemos as datas e os lugares e Jesus preveu quando estas coisas iam acontecer. Que após, 40 anos depois da sua morte e ressurreição, seus seguidores estariam ainda observando o sábado. Na verdade, durante o período do Novo Testamento, que foi até o fim do 1º século, os cristãos continuaram observando o sábado do 7º dia. Isso está claro tanto na Bíblia como nos anais da história. Jesus e seus discípulos basearam seus ensinos nas escrituras hebraicas, o que hoje chamamos de Velho Testamento. Isso manteve os cristãos em comum acordo com seus irmãos judeus. Os cristãos não achavam que tinham uma nova religião. Eles criam que eram o verdadeiro Israel, filhos de Abraão. E se eram gentios, eram filhos de Abraão pela fé. Os cristãos não achavam que tinham uma nova religião. Por serem judeus, eles criam que eram o verdadeiro Israel, filhos de Abraão. E se eram gentios, eram filhos de Abraão pela fé. Algo que judeus e cristãos tinham em comum era a crença de que Deus atua na história. Por exemplo, atuou no Sinai, no Êxodo, na criação. E que essas atuações estão registradas nas escrituras hebraicas. No centro da teologia judaica e cristã se encontrava a crença em um só Deus, um Deus pessoal e um Criador amoroso que se relaciona com as suas criaturas.
Para ambos grupos, a experiência da observância do sábado era central no seu relacionamento com um Criador amoroso. Contudo, para os cristãos, a vida e a morte de Cristo adicionavam uma nova dimensão, uma nova razão de guardar o sábado. Portanto, resta ainda um repouso do sábado para o povo de Deus. Com estas palavras, o apóstolo Paulo indicou que a fé cristã elevou o sábado, o santo dia do Senhor, a uma nova dimensão. Pela morte e ressurreição de Jesus, os cristãos têm uma nova esperança, a esperança de ser libertos de um mundo de pecado. Então, o sábado, que originalmente era o memorial da criação, agora comemora também a salvação, trazendo paz espiritual. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Agora, aqui surgem umas perguntas interessantes. Se os cristãos do primeiro século observavam o sábado do Velho Testamento, o sétimo dia da criação, o santo dia do quarto mandamento, por que hoje muitos cristãos observam o domingo? Quando ocorreu a mudança do sábado para o domingo? Porventura, o relato bíblico deixa alguma dica? Os primeiros 4 livros do Novo Testamento formam parte dos documentos cristãos mais antigos. Primeiro, São Marcos escreveu sobre a vida de Cristo. Isso foi no ano 55 da nossa era, ou mais tarde. São Mateus e São Lucas provavelmente escreveram entre finais da década de 60 e o ano 80 da nossa era. São João, o último apóstolo sobrevivente, escreveu seu livro no final do primeiro século. Apesar de terem sido escritos bem mais tarde, 30, 70 anos depois da morte de Cristo, esses livros não contêm o menor indício de que Jesus mesmo ou seus apóstolos trocaram o dia de descanso e culto do sétimo dia pelo primeiro. Portanto, diferente das suposições de muitos que frequentam a igreja, o domingo, como um dia de adoração, era desconhecido na igreja cristã primitiva. Embora o Novo Testamento contenha raras referências de reuniões no primeiro dia da semana, a evidência histórica confirma que os crentes continuaram a observar o sábado através do primeiro século da nossa era. Quando então os cristãos começaram a favorecer o domingo como seu dia de adoração? Vamos ver a resposta quando voltarmos com o 4º programa da série, O Sétimo Dia.